Olá pessoal, vamos começar hoje falando sobre estado de oxidação, continuando, né, o bloco de aulas sobre eletroquímica, tá? E aí hoje a gente vai avançar um pouco nesse tema que é estado de oxidação, que na verdade é uma ferramenta para a gente descobrir, né, identificar reações redox, de oxirredução, onde há transferência de elétrons, ok? Então o que a gente vai aprender, né, o que a gente vai abordar nesta aula? O que é o estado de oxidação, e eu quero que vocês se atentem aqui, por que está entre parênteses ali NOx? Porque estado de oxidação é o termo correto para o que é usado nos livros e que se diz ser número de oxidação. Então, na verdade, esse termo, número de oxidação, ele é um equívoco, tá? Ele não é totalmente certo como ele está sendo usado hoje. Esse termo mudou, a gente vai discutir um pouco mais, tá, sobre isso, mas eu vou trazer para vocês que mudou esse termo, tá bom? Mas eu deixei ainda NOx porque possivelmente pode aparecer nos exames, tá? Em outras bibliografias ainda esse termo NOx para aquilo que a gente chama de estado de oxidação. A gente vai aprender a aplicar esse estado de oxidação a partir de regras simples. Tá? Eu vou passar regra por regra, etapa por etapa, para a gente aprender bem. Tá? E aí, como que essas regras elas fazem com que a gente consiga identificar as semi-reações de oxidação e redução em uma reação redox. Tá? Então aqui é um exemplo, ou é uma figura que estava na aula passada, no último vídeo, tá bom? Onde eu mostrei que os cátions, né, metálicos presentes, principalmente em óxidos, né, em minérios, para a gente obtê-los na forma metálica, tem que se haver uma reação de redução. Tá? Então a metalurgia ela se aproveita dessa reação de redução para quê? Para obter metais a partir dos seus cátions. Uma vez que formados esses metais também podem voltar à sua forma de cátions a partir da oxidação, por exemplo, a corrosão. Tá? Isso aqui se aplica muito no ferro. Mas por que eu trouxe de novo a mesma imagem? Porque se a gente reparar aqui, ó, eu não comentei nessa parte de cima aqui, ó, nesse índice que fica aqui em cima do símbolo do átomo. Tá? Esse símbolo aqui, até hoje a gente usou ele, tá? Ou identificamos ele como a carga, né, do cátion ou a carga do átomo. Tá? Não está totalmente errado, mas isso aqui ele representa para a gente, né, na questão do estudo das reações de oxirredução, o estado de oxidação. Tá? Então, o estado de oxidação é simbolizado, tá, na parte superior do elemento químico. Então, no caso aqui, esse é um estado de oxidação positivo e vai para o estado de oxidação zero. Tá? Esse zero vai indicar o quê? Que existe a mesma quantidade de prótons e elétrons no átomo. Aqui há uma quantidade maior de prótons do que do elétron, por isso que é positivo. Tá? Cátion. Se fosse a carga negativa, o estado de oxidação seria negativo, certo? Tendo que maior número de elétrons se comparado com os prótons. Então, o que é estado de oxidação, gente? O estado de oxidação é a medida do grau de oxidação de uma espécie química. Então, quanto maior o número, mais oxidado está o átomo, certo? E aí, por que eu botei o asterisco? Esse asterisco mostra o quê? A referência da onde que a gente tirou esse termo, tá? Essa definição de estado de oxidação. E é daqui desse livro, né, da IUPAC, que é o Gold Book, onde esse livro reúne todos os termos usados na química, tá? E padroniza isso. Então, desde 2014, essa medida de grau de oxidação de uma espécie química, ela não é dada, ela não é chamada por número de oxidação, e sim estado de oxidação. Por isso que não usamos mais o termo NOx, tá? Desde 2014. Apesar disso, muita bibliografia, muitos exames ainda usam essa nomenclatura NOx, tá? Mas desde 2014 já mudou. Então, o que seria esse estado de oxidação?
Quando se tem ligações iônicas, tá? Esse estado de oxidação ele vai indicar o quê? A quantidade de elétrons que um átomo cedeu ou ganhou, ou a quantidade de elétrons que um átomo perdeu ou recebeu, tá? Então, o estado de oxidação vai indicar isso para a gente nas ligações iônicas. Já nas ligações covalentes, esse estado de oxidação ele indica o quê? A quantidade de elétrons que seria cedida ou recebida pelos átomos se as ligações entre os átomos fossem rompidas, tá? Então, quando se rompe uma ligação covalente, o que acontece nesse rompimento, tá? Normalmente, o elemento químico mais eletronegativo puxa os elétrons para ele. E o menos eletronegativo perde esses elétrons. Então, quando acontece esse rompimento, o estado de oxidação ele indica qual espécie ficará ou cederá elétrons e qual receberá elétrons. Qual perderá elétrons e qual receberá elétrons, tá bom? Então, o estado de oxidação vai indicar esse número. Então, o estado de oxidação ele representa a carga ou a possível carga dos átomos de cada elemento químico presente na substância. Por que possível carga? Essa possível carga é relacionada ao quê? Às ligações covalentes, tá? Então, o estado de oxidação ele vai representar essa carga, certo? Por que é carga? Porque nas ligações covalentes o estado de oxidação indica elétrons recebidos ou perdidos caso haja um rompimento de uma ligação, tá bom? Então vamos adentrar melhor aí, tá? Então voltando à mesma figura, o que aconteceu aqui? Numa reação ou num processo de redução, certo? Um processo de redução, o que acontece com o estado de oxidação? Ó, se você reparar, ele sai de um estado positivo para um estado zero. O que aconteceu? Na redução, o estado de oxidação o quê? Diminui, certo? Então o estado de oxidação diminui. Saiu de um número positivo para um número de zero. Em um processo de oxidação, o que acontece? O estado de oxidação sai de zero para positivo, ou seja, aumenta o grau de oxidação, que é justamente a definição de estado de oxidação. Então, o que acontece com o estado de oxidação quando se tem um processo de oxidação? O valor dele aumenta, sai de zero para positivo. Tá? Então, para a gente identificar se houve redução ou oxidação, basta ver o que? A mudança desse estado de oxidação. Se o estado de oxidação numa transformação química ele diminuiu, certo? Houve uma redução. Se o estado de oxidação aumentou, houve uma oxidação. Então, para frente, basta o que para a gente identificar uma reação de oxirredução? Ou se houve uma redução ou oxidação? Basta a gente comparar esses diferentes estados de oxidação nos reagentes e nos produtos. Fizemos essa comparação. Se o estado de oxidação diminuiu, houve o que? Uma redução. Se o estado de oxidação aumentou, houve o que? Uma oxidação, certo? Naquela espécie química específica. Então aqui já temos a ferramenta para descobrir qual espécie química reduziu, qual espécie química oxidou, tá? E identificando isso, a gente identifica uma reação de oxirredução. Lembrando que sempre que houver uma redução, haverá, tá, paralelamente, uma oxidação. Ok?